boa noite. Hoje é dia 14 de abril de 2020 e se tudo der certo, espero que dê tudo certo, a última semana desse isolamento social compulsivo e a gente vai poder, semana que vem, assim espero que aconteça, da gente poder estar novamente retornando às nossas atividades normais e seguindo as nossas vidas, né? Essa é a nossa esperança para a semana que vem. Daqui a pouquinho a gente vai começar lembrando, né, que na terça-feira é o dia do curso preparatório de Espiritismo da EC, que a gente faz. Boa noite, Cristiane. Que a gente faz boa noite, Tercília, José Dimas. Então a gente faz na terça-feira esse curso, que é para os alunos do preparatório não ficarem atrasados, né, nas atividades, e ao mesmo tempo a gente abre para as pessoas que estiverem interessadas para conhecer um pouquinho melhor, né? Não é obrigatório você se tornar espírita, nem acreditar ou levar o que a gente vai conversar aqui hoje como algo que você que fira teus princípios, tua visão de vida. É apenas a nossa, né? E como um curso, ele é aberto e algumas perguntas também podem ser feitas. Boa noite, Jaci. Cida, boa noite. Então, e hoje a gente vai conversar sobre compromisso afetivo, casamento, divórcio. E também vamos falar um pouquinho também de parentesco corporal. Então, o objetivo nosso, tem uma chamada aqui, né? Então, nosso objetivo aqui, a gente vai falar sobre nessa visão, mas, veja bem, a forma com que eu vou colocar e tudo, é uma forma para a gente refletir como é que a gente lida com os nossos compromissos no dia a dia, com as nossas relações, com as pessoas que convivem com a gente no ambiente familiar, numa visão diferente, né? Uma visão diferenciada. Mas o objetivo, na verdade, é também levar para vocês uma maneira assim mais consciente dos compromissos, o que é assumir um compromisso, né? Com as pessoas, assumir um compromisso com a nossa, com o nosso dia a dia, com a nossa vida, né? Entender que a vida não é uma banalidade e que a gente precisa aprender a lidar com a vida de uma maneira ética, de uma maneira moral, de uma maneira correta, e que essa possa ser uma atitude sempre positiva na nossa existência, tá? Então, dentro da questão da nossa disciplina, nós sempre começamos nossas atividades de curso fazendo uma preparação. O que é uma preparação de ambiente, né? É a gente esquecer um pouquinho das coisas que aconteceram no dia, coisas que nos atrapalharam, que nos magoaram, que dificultaram a nossa vida, e elevar os nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade maior, conforme você acredita, conforme você crê. Então a gente vai esvaziando a nossa mente, deixando a nossa mente mais leve, nosso corpo mais leve, para que a gente possa aprender melhor o que vai ser passado aqui hoje, e também estar ligado, né, com a espiritualidade, com Deus, com os amigos, né? A gente fala muito com os amigos espirituais, né? Os amigos espirituais que a gente fala são aqueles seres que têm bondade, que têm um aspecto fraternal que Deus coloca na nossa existência para nos ajudar. Nós podemos chamar anjo de guarda, de mentor, de guia, de protetor, o nome que você queira dar. Na verdade, são amigos, né, que sempre nos acompanham e nos orientam. Então, assim, eu vou pedir que os alunos que já estão aqui, né, que a gente possa se harmonizar, elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, pedir a Ele que durante a nossa aula de hoje nós sejamos inspirados sobre o tema que vai ser conversado, estudado, que a gente tenha boas ideias, e uma boa forma de expressar e de levar esses conhecimentos.
de também que durante essa nossa conversa, nossa aula de hoje, Deus, através da sua bondade maior, através da figura de Cristo, Ele nos refaça espiritual, mental e de maneira nossa energia, para que a gente possa, no final dessa atividade, estar fortalecidos, refeitos e preparados para mais um dia que vai vir a partir de amanhã, e que a gente tenha calma, tranquilidade e reconforto sobre todas as dificuldades que nós estamos passando, né? Que assim seja. E como o tema hoje ele é bem complexo, de alguma forma, eu peguei uma mensagem aqui no livro Pão Nosso, que é o Inconstantes. E ele começa assim, né? Com um versículo de Tiago, bem longo aqui, que diz assim: porque o que duvida é semelhante a porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago 1,6. Ele começa assim falando o seguinte: inegavelmente existe uma dúvida científica e filosófica no mundo, que alojada em corações leais constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem, que procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém ajuize um acerto com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivenciando-lhes as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria da bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Os inconstantes. Boa noite, Bárbara. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento, atirada de uma parte para outra parte. Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se com o seu caminho, com o teu caminho. Então, isso tem muito a ver com relação ao compromisso, né? Compromisso afetivo, casamento e divórcio, que a gente vai conversar aqui hoje. Por quê? Porque nós somos muito inconstantes, né? Emocionalmente a gente é muito inconstante, a gente está sempre procurando alguma coisa, muita coisa, quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Quando ele fala das portas, né? A gente nunca está satisfeito. A gente nunca sabe muito bem quem a gente é numa relação, num convívio. Aí começa a procurar em vários locais algo que nos dê satisfação. Então, em vez de nós conhecermos, entendermos o que estamos vivendo e por que estamos vivendo tal situação, não. A gente pula, foge, né? É aquele tipo de coisa.
começa a esquentar um pouquinho, a cadeira começa a incomodar um pouco, quer trocar de cadeira, mudar de lugar, e isso vai trazendo para a gente uma inconstância. E nos compromissos afetivos, a gente tem que entender a questão dos altos e baixos em qualquer tipo de relação e convívio. Então, quando eu tenho um compromisso, ou me comprometo com alguém, ou com uma situação, eu preciso entender que vai ter várias situações na qual eu vou ser chamado à transformação, à mudança, a ter paciência, tolerância, resignação sobre um monte de coisa. Não sou eu, mas também a outra parte da relação. Aí dizem aqui, né? Vou pegar uma parte do livro que a gente usa, né? Quem tiver aqui do curso deve estar usando, e diz assim: o dever começa precisamente, né? Diz o Espírito Lázaro que o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejareis ver transposto em relação a vós mesmos. De acordo com o preceito de Jesus, que nos recomenda amar ao nosso próximo, certamente toda vez que infringimos a lei do amor, sentimos a repercussão do abuso em nossa consciência. Respeitar o sentimento do outro, portanto, é fundamental para o nosso próprio equilíbrio emocional. Então, o que a gente pode entender nessa questão? A nossa vida, né, ela vive sempre envolvida em questões de relações. Nós temos relações profissionais, nós temos relações afetivas, relações amorosas, relações de lazer, relações fraternais, ou seja, vários tipos de relacionamentos. E como é que a gente se relaciona com os outros? Aonde está a nossa atitude de respeito para o sentimento do outro, para como o outro vê a situação, como o outro se liga naquele momento? Existe um respeito? A gente confunde muito que respeito é interferir naquilo que o outro pensa. Respeito, ser legal, é mostrar para o outro que ele está errado, que não é assim que faz. E a gente não respeita o tempo do outro. E numa relação, para que essa relação tenha constância, para que ela tenha efetividade, ela precisa ter constância. A gente precisa saber que na estrada, que a gente caminha junto com alguém, que nós nos relacionamos com alguém, é preciso aprender o tempo de cada um, né? Como cada um está vivendo a cada tempo, e nos harmonizar com esses seres, com essas pessoas, de uma forma harmoniosa. E essa harmonia vem muito com relação ao respeito ao que o outro pensa, ao respeito ao que o outro sente, respeito à opinião do outro. E isso a gente percebe nos dias atuais, não só nas relações afetivas, mas nas relações sociais, a nossa falta de respeito para com o outro, para com a opinião do outro, o que o outro pensa, ao que o outro sente. Boa noite, dona Antônia. Então eu começo a não respeitar o que o outro pensa e o que o outro sente. Eu começo a não querer compreender quem o outro é. Eu preciso entender que cada um, dentro do seu tempo e do seu espaço, ele vê a vida numa realidade. E para que a nossa relação afetiva seja plena, seja constante, seja agradável, precisa haver comunicação, precisa haver entendimento, né? Se a gente for levar, boa noite Solange, se a gente for levar para na questão espiritual dos relacionamentos, quando as pessoas vão casar, o padre, o pastor, né, normalmente o juiz de direito pergunta, né, se tem alguém que saiba alguma coisa, né, que diga agora o cálice para sempre, ou diz: o que Deus uniu, o homem não separa. Então muitas vezes essa questão de levar segredos, né, junto numa relação, você vai estar convivendo com uma pessoa que no final das contas você não conhece. Então, levando isso em consideração, eu preciso entender que as pessoas têm passado, né? Eu tenho um passado, você tem um passado, e para que a gente tenha uma relação afetiva, verdadeira e sincera,
a gente precisa aprender a lidar com o passado do outro. Eu não preciso xeretar o passado do outro, eu não preciso me intrometer no passado do outro, eu não preciso, sabe, exigir que o outro me conte o seu passado, mas dar tempo e mostrar que eu estou aberto a ouvir as histórias dessa pessoa e vice-versa. E na hora que eu me sinto com confiança, na hora que eu me sinto pleno nessa relação, que eu sinto que eu posso colocar uma experiência passada, uma história minha, que eu possa fazer isso com a certeza de que o outro vai compreender que isso faz parte do meu passado. Aí volta naquela questão, muitas vezes eu quero que você respeite a minha história de vida, mas eu não respeito a tua. Quer dizer, eu conto alguma coisa, quero que você me respeite, mas na hora que você conta a tua eu não respeito, né? Então tudo isso é muito complicado. Dentro da nossa visão espiritual, né? Como eu falei, isso aqui quando você vai numa casa espírita, a gente faz um curso preparatório, é para que você entenda qual é a nossa visão de mundo, nossa visão filosófica, nossa visão religiosa, como é que a gente entende o mundo. Se depois do período ali do curso, em determinado período, você sentir que aquele não é teu caminho, que você não concorda com isso, você tem plena liberdade de não seguir em frente. Mas, se você sentir que ali é o teu caminho, que essa é uma coisa que bate com você, vamos seguir em frente e vamos aprender junto. Dentro da nossa visão espiritual, como é que esses compromissos afetivos a gente acerta antes de nascer fisicamente, né? Esses compromissos afetivos, essa vida familiar, são todo um planejamento espiritual que acontece antes, né? Então antes, a família que eu tenho aqui hoje é a família que eu preciso para aquilo que eu tenho que desenvolver, né, espiritualmente, aquilo que eu tenho que desenvolver como ser humano, como ser espiritual. A gente não nasce em família errada, a gente não nasce com o pai errado, a gente não casa com o marido errado, nem com a mulher errada. Mas como assim que a gente não casa? Não, a gente casa com quem deve casar, né, com aquele que a gente planejou, por incrível que pareça, você escolheu, né? O que a gente falou aqui? Tem um livro muito bom sobre responsabilidade afetiva, cujo título é Sexo e Destino, sim, né? Esse livro é muito bacana. Então, como eu estava falando, então a gente se planeja. Lá em cima é tudo bonitinho, né? Todo mundo meio anjinho, acertando tudo. Só que quando a gente vem aqui para a vida física, as nossas imperfeições, elas se manifestam mais claramente, porque a gente tem esse esquecimento dessa vida espiritual e se envolve, né, com essa ilusão da vida física, da vida material, que para a gente é uma vida que acaba sendo mais uma ilusão, né? A gente acaba se envolvendo com um monte de situação e esquecendo quem de fato nós somos. Então eu preciso entender isso, que quando eu venho de lá para cá, a gente está lá em cima, nós já conversamos com o pai, com a mãe, com os filhos, com tudo isso, já está tudo certinho, está tudo programado. O problema é que quando a gente vem para cá, a gente esquece dos nossos acordos, esquece do nosso planejamento e a gente começa, vamos dizer assim, procurar aquelas pessoas que em outro período de existência nós possuíamos algum tipo de laço afetivo, emocional e que a gente agora não quer, que a gente quer reencontrar aqui e não quer aceitar aquilo que nós planejamos. E aí a gente começa, agora ele falou, né, de porta em porta, ficar procurando de porta em porta. E eu preciso entender que aquela pessoa que eu estou convivendo, o filho que eu estou convivendo, o marido, a esposa, com todos os problemas, com todos os acertos, né, foi uma escolha. Muitas vezes eu venho com determinadas pessoas, determinada família, e a gente se acerta, a gente precisa se ajudar, né? A gente precisa crescer juntos. A gente não vem numa família, porque eu vou falar daqui a pouco também da família espiritual e da família física, material. Eu tenho uma família espiritual, todo mundo tem a sua família espiritual. São aqueles amigos espirituais que nos acompanham há muito tempo, né? Acompanham a longa data. Mas de período em período essa família espiritual tem que alargar, tem que crescer. E como é que essa família espiritual aumenta? Quando eu me encontro com pessoas
que eu tenho já uma ligação anterior ou não, e a gente planeja juntos um projeto de crescimento e desenvolvimento espiritual que acontece dentro da família, dentro das relações familiares. E todas essas desavenças, todos esses erros, todas essas perturbações que a gente tem, é um processo da gente aprender a lidar com a diversidade, lidar com aquilo que, vamos dizer assim, está fora daquilo que a gente queria fisicamente. Se existe alma gêmea? Não. A alma gêmea, vamos imaginar assim, o que seria alma gêmea, né? A alma gêmea seria uma pessoa que pensasse, sentisse igual a mim, que tivesse ideias igual a mim, ou seja, seria um outro eu. A pergunta é, o que eu iria crescer convivendo com outra pessoa igualzinha a mim? Né? Quando na verdade eu tenho que aprender a amar é a diferença. Eu tenho que aprender a amar é aquilo que tem diferente no outro, não aquilo que eu desejo, não aquilo. Vamos pegar um exemplo. Eu preciso. Você ganha um presente, vamos pegar assim, né? Você ganha um presente. Então você vai. O que você vai fazer primeiro? Você vai pela aparência, pelo aquilo que ele te passa externamente, né, no seu olhar. E você não dá a oportunidade de conhecer esse presente melhor. Que você pode estar jogando uma coisa muito boa fora e pegando um outro que talvez não lhe dê tanto enriquecimento. Então as dificuldades, os problemas que eu tenho no relacionamento me fazem crescer. Porque as dificuldades no relacionamento são as dificuldades que eu tenho comigo mesmo. Né? É o espelhamento. Né? É no outro... É no defeito do outro que eu me encontro. É no defeito do outro que eu me vejo. Não é na qualidade do outro. Não é no que o outro tem de melhor que eu me vejo. Eu me vejo no defeito do outro, que é aquilo que eu acredito que é defeito. Porque aquilo ali faz parte de minha. E é aí que eu começo a crescer. Na hora que eu começo a aceitar no outro aquilo que eu tenho de não legal em mim. Né? Aquela pessoa vem para despertar em mim aquilo que eu tenho de mais, às vezes, difícil. E eu aprendi a lidar com essa dificuldade. O problema é que a gente, vamos dizer assim, quando a gente está aqui nesse mundo, né, de relações físicas, né, a gente tem aquelas histórias do... Aí eu vou pegar aquela história de Branca de Neve, a Bela Adormecida, aonde a gente sempre vê a figura da princesa e do príncipe encantado. O Antônio Bandeira, se não me engano, que é o escritor... se eu não for, depois você me corrige, mas o sobrenome é Bandeira, é Antônio Bandeira. Ele falou uma vez, ele fez uma entrevista, que eu achei interessante a colocação dele. Todo mundo ouve falar no Príncipe Encantado, na Bela Adormecida, na Branca de Neve, na Rapunzel, tudo isso. Mas alguém fica sabendo, depois do casamento, como é que foi a vida deles? Porque sempre fala assim, e foram felizes para sempre. Gente, é possível na vida... normal a gente ser feliz todo dia, toda hora e todo momento? Nós vamos ter momentos de felicidade, momentos de tristeza, momentos de ira, momentos de reconciliação, momentos de afastamento. A gente vai ter um monte, né, de situações na vida. Então a gente nasce com a ideia, né, com essa ideia do príncipe encantado e da princesa. A gente ainda vive com essa ideia na cabeça. Então a gente vem com essas histórias românticas, né? Muitas vezes as histórias românticas é meio Romeu e Julieta, né? Por que Romeu e Julieta é uma história de romance e ao mesmo tempo se torna uma história trágica? Por que faltou ali, né? Para quem conhece a história de Romeu e Julieta, duas famílias que brigavam, que não eram afins. Eles se encontram, se apaixonam, mas a família não quer que eles fiquem juntos, se casam, e eles criam um plano. Na verdade, né, quem criou o plano foi a Julieta, só que não comunicou para o Romeu o que ia acontecer. Então ela vai, toma um remédio, né, onde aparentemente ela estaria dormindo. Né, só que ele vai lá e ele pensa que ela realmente morreu, aí toma um veneno. E ela vê a tragédia da coisa, vê o amor da vida dela ali morto, ela vai também tomar um veneno e os dois morrem. Ou seja, uma história de amor se torna uma tragédia por falta de comunicação. Né? Então isso é uma ilusão. É uma história bem clara de como muitas vezes a gente luta para alguma coisa,
E esquece que o primeiro passo para conseguir aquilo é comunicar aos outros. Sabe? Se a gente pegasse essa história clássica e transformar. É claro que não vai ter, se a gente for se colocar de uma maneira lógica, ninguém teria. Shakespeare não teria escrito essa história e não seria uma história tão famosa. Mas a falta de comunicação. E na maioria das histórias que a gente convive, as histórias reais, no dia a dia, na vida, de relacionamento, todo o problema das relações está pautado na falta de comunicação. Você não me compreende, você não me entende, não foi isso que eu disse, não foi isso que eu quis dizer. Então essa falta de comunicação vai gerar em nós conflitos. Por que eu venho então junto com pessoas que não são igual a questão da alma gêmea, que não são iguais a mim? A pergunta é, o que isso vai te agregar na tua vida? O que você vai aprender convivendo com uma outra pessoa que tem os mesmos gostos, os mesmos interesses, tudo igual a você? Será que você é tão legal e tão bacana assim para viver 24 horas por dia com você mesmo? Sem nenhuma novidade, sem nenhuma... Porque você já sabe o que o outro vai fazer, o que o outro vai falar. Seria uma vida bem monótona, né? Que eu coloco aqui. É complicado quando um lado no relacionamento busca evoluir, mas o outro se nega a sair da zona de conforto, da convivência, fica difícil. Cristiane, aí que está o ponto. É justamente aí onde eu vou crescer. Quando eu percebo que eu estou crescendo e o meu companheiro ou minha companheira não está crescendo, qual é a atitude, vamos dizer assim, que eu posso tomar para mostrar para aquela pessoa, né, que ela pode também caminhar junto? Aí eu vou refletir, eu vou pensar, vou tomar as atitudes para aquilo. Mas a pessoa tem o direito também de não querer evoluir. Se ela não quer evoluir, a natureza é bem clara nesse ponto, e o Espiritismo ele não é contra isso. Se você quer evoluir e o outro não quer evoluir, se você quer ir em frente e o outro não quer, há o processo do divórcio, né? O Espiritismo não é contra o divórcio. O Espiritismo não obriga a você conviver com alguém aonde há violência, aonde há maltrato, aonde não há respeito, aonde não, isso não é esse Bárbara, né? Imaginou, eu comigo mesmo seria coisa difícil. Então não é essa a filosofia de Jesus, né, do Espiritismo. A gente acredita em conviver com as pessoas e aprender com as pessoas, mas eu não vou te forçar a seguir um caminho que você não quer. Então, na hora que chega um momento aonde as nossas divergências são tão grandes, e eu vou seguir em frente, né? Mas isso não quer dizer que eu possa retornar novamente com você para te ajudar num próximo período de existência a você caminhar comigo, você nos reencontrarmos e para poder, né, você seguir em frente. Vou contar uma historinha com o Vanderlei Oliveira. O Vanderlei Oliveira ele é um terapeuta lá de Minas, é escritor, né? Ele que é autor das obras da Hermance Dufour, psicógrafo da Hermance Dufour, e ele contou uma história que eu achei interessante. Eu sempre conto essas histórias, né? E a gente tem que sempre contar histórias que são legais. Ele falou que ele foi fazer uma palestra em Minas, um determinado local, e uma pessoa veio conversar com ele e contou a história da vida dela, né? O marido era alcoólatra, os filhos tinham problemas das mais variadas situações, e ela não estava aguentando mais, sabe, seguir aquele ritmo de vida. E ele perguntou para ela: e o que você quer fazer da sua vida? Falou: acho que para mim o bom seria eu me divorciar deles. E ele falou: se você acha que isso é o melhor para você, então divorcia, separa. Depois que ele falou aquilo, ele ficou preocupado. Falou: que conselho que eu dei para essa pessoa, né? Eu não podia falar um negócio desse para ela. E ele ficou com aquele pensamento um bom tempo na cabeça. Passou-se os anos, ele volta depois de muito tempo no mesmo local para dar uma palestra. E quem é que ele encontra? Aquela mulher, né, que há um tempo atrás ele tinha dado conselho. E aí ela apareceu e ele perguntou: e aí, como é que tá a senhora? Como é que tá as coisas? E ela falou: olha, eu segui o que você falou. Ele falou: meu Deus, o que será que aconteceu? O que essa mulher fez? Ela falou: olha, eu me separei do meu marido. E aí, como é que ele tá? Olha, depois que ele se separou de mim, ele encontrou uma outra pessoa, largou de beber,
teve um outro filho com ela. Os meus filhos estão na faculdade, eu concluí os meus estudos, hoje eu estou trabalhando, tenho meu próprio negócio e a nossa vida está maravilhosa. Então muitas vezes persistir também, a teimosia, persistir em alguma coisa que não está dando certo, que não é correto, também não é bacana. E muitas vezes esse compromisso afetivo que eu tenho, e a gente precisa entender isso, às vezes para eu te ajudar, eu preciso deixar você livre. Às vezes o melhor que eu posso fazer para você, porque muitas vezes tem muito a ver relação mãe e filho, né? Principalmente. A mãe e o filho, o pai e o filho, muitas vezes eles querem proteger tanto o filho para que o filho não sofra, para que o filho não passe por isso, não passe por aquilo, que ele tira o direito da criança ou do adulto depois com seu filho de ser pleno, de exercer a atividade que ele tem, né? De cometer os erros que ele tem que cometer e de aprender com a própria vida. E às vezes o melhor ato de amor que você pode ter para uma pessoa é deixar ela livre, né? Para que ela aprenda com a vida. A gente não veio aqui na vida para ser, vamos dizer, escravo do desejo alheio. A gente veio aqui com uma missão, né? Ou com uma prova ou expiação, mas a gente veio aqui com um planejamento. E muitas vezes quando eu venho numa família, ela vem me ensinar, por exemplo, como é que eu vou lidar com certas dificuldades para uma determinada função ou um determinado planejamento que eu tenho. Vamos pegar eu quero criar um negócio próprio. Então eu vejo numa família onde tem toda uma briga, um conflito financeiro, um conflito pessoal, e eu começo a observar todos os problemas que tem ali. E eu começo a entender como é que eu posso gerir alguma coisa de uma maneira diferente. Por quê? Porque eu tive uma experiência. Eu aprendi com aquela família, minha família me ensinou. Então, a relação familiar, ela tem como objetivo esse respeito ao tempo de cada um e a entender o que eu preciso aprender com aquela família. Então eu venho para aprender. A Diana, né, Diana, quando eu venho, por exemplo, com um marido, com um filho que tem um determinado problema de saúde, o que ele vem me ensinar? E olha, quando eu venho com um problema de saúde, eu venho por escolha própria muitas vezes, tá? A não ser que seja algo compulsivo, mas é uma outra história, eu escolho até as doenças que eu tenho. Porque, como eu falei antes, dentro da visão espírita, a doença, a dor, é uma forma de curar o espírito. As doenças do espírito. E a pessoa que vem comigo para me auxiliar a vencer esse problema de dor, de sofrimento, de doença que muitas vezes eu passo, ela vem me ajudar a me curar, né? Por isso, Diana, aquilo que você passa, que você conta, na verdade, estão os dois aprendendo, os dois crescendo, e quando esse término, né, chegar ao término dessa existência, e você retorna para a vida espiritual, o ganho em conhecimento, em aprendizado e evolução é muito grande. Então, esse compromisso afetivo que eu tenho, então o compromisso afetivo não é eu ficar sempre do teu lado, mas dá o direito de você crescer, mesmo que não seja ao meu lado. Mas que você siga o teu caminho, siga o que você precisa e encontre através daquele planejamento espiritual anterior as lições que você precisa aprender na tua vida. Então essa ligação que nós temos com as pessoas que fazem parte da nossa vida, que fazem parte do dia a dia, nós aprendemos muito um com o outro. Nós aprendemos a nos tornar melhor com as deficiências do outro. Herbert, tudo bom? A gente aprende muito com as dificuldades do outro, com os problemas do outro, porque quando eu tenho paciência, quando eu tenho tolerância um com o outro, nós dois crescemos. Deixa eu ver aqui, José, que você disse aqui, a união conjugal interrompida não deixa um débito na espiritualidade. Eu vou contar, boa noite, né? Eu vou contar, José, outra historinha da irmã Dufaux, que é do livro Reforma Íntima Sem Martírio. Conta a história seguinte: uma mulher desencarnou, faleceu, e quando ela chega na espiritualidade fala: olha, eu já convivi com fulano 30 anos, já paguei os meus débitos com ele, né? Eu aguentei ele 30 anos, então eu espero que na próxima vida eu não tenha que voltar com ele. Aí o mentor dela falou o seguinte: olha, se você tivesse ficado com ele 3 anos com amor, seria muito mais proveitoso que ficar 30 anos com raiva perto dele.
e você vai ter que retornar com ele até aprender a amá-lo. Então, não existe um débito, né? Existe alguma coisa a ser aprendida. Então é melhor que você fique com alguém por amor, por carinho, mas não por obrigação. Eu vou te ajudar porque eu te amo. Eu vou te ajudar porque eu entendo que esse problema eu posso ser teu companheiro, tua companheira. A gente tem que entender que amor pela outra pessoa não tem nada a ver com questões sexuais. Não é porque eu tenha desejo, não é porque eu me sinta atraído. Se eu tenho só atração física e atração sexual para outra pessoa, isso não é amor, isso é desejo. Amor é algo que transcende a isso, né? Eu amo aquela pessoa independente de outras coisas, independente de outras situações. O ato amoroso, o ato sexual, o ato de relação, vamos dizer assim, é o coroamento desse ato de amor. Agora, se eu colocar na minha vida, e isso que a gente vê muito hoje ultimamente, se eu colocar em primeiro o meu desejo físico, a minha vida física, os meus desejos físicos, à frente do amor, do carinho, da fraternidade, da amizade com esse meu companheiro, eu perdi muito tempo da minha vida aqui, né? Porque vai chegar uma hora que a única coisa que eu quero ali é o desejo. Passou o tempo do desejo, vou procurar outra pessoa. Aí eu fico pulando de galho em galho. Aí eu não desenvolvo um vínculo fraternal, um vínculo afetivo de verdade com aquela pessoa. Está dando para entender que na espiritualidade eu começo a me ligar com pessoas que vão despertar em mim o melhor e o meu pior. Ele desperta o meu pior, o que é? É aquilo que eu preciso corrigir, que é só o desejo, a avareza. Então, por exemplo, eu sou um cara avarento, eu não gosto de abrir mão, eu não gosto de, sabe, eu economizo em tudo. Eu vou casar, eu vou me relacionar com alguém que vai me ensinar a ser uma pessoa dadivosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa desapegada dessas questões materiais, através do amor e da compreensão. Muitas vezes a pessoa que nos acompanha, ela está num estado evolutivo até maior do que o nosso, né? Porque ela sabe que ela vai enfrentar um desafio muito grande de ensinar você, auxiliar você a aprender a ser uma pessoa caridosa, né? Então a gente precisa entender qual é a nossa relação. Muitas vezes também a gente vê numa relação familiar ou com outras pessoas, a gente muitas vezes a minha relação era para ser com determinada pessoa, mas existe o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o meu direito de chegar aqui e mudar todo o meu planejamento. Ah, tá bom, eu queria, mas eu não quero mais, eu não quero, não aceito, e você vai se relacionar com outras pessoas. Muitas vezes você vai passar anos e anos se relacionando mal, e lá no fim da sua vida você reencontra aquela pessoa que seria seu parceiro de verdade. Se ter o conhecimento que tenho hoje é assim que sempre pensei do meu convívio a dois e familiar. Então, Diana, a gente vai aprendendo com as diferenças, com as dificuldades da vida. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender uma questão assim que para mim é muito clara. Pra, talvez quem não é espírita talvez não entenda, não vai entender, mas a gente mas respeita do mesmo jeito. O espiritismo ele te convida a ser adulto, ele te convida a ser maduro, ele te convida a encarar a realidade e as dificuldades que a vida tem. Vamos dizer assim, ele tira a máscara da ilusão. Eu não me vejo como santinho, bondoso, sabe? Eu não me vejo como a pessoa mais perfeita do mundo. Eu me vejo como uma pessoa cheia de dificuldades, um problema de relacionamento, de convívio, mas que se predispõe, dentro das minhas limitações, dentro das minhas fraquezas, me predispõe a melhorar na minha existência, me predispõe a me tornar uma pessoa melhor. Então, quando eu começo a encarar a vida dessa maneira, eu começo a entender quais os objetivos que eu tenho aqui, o que eu tenho que entender. E as dores que eu sinto e o convívio que eu tenho começam a mudar. Eu sei que tem muita coisa que eu deveria fazer e ainda não faço por imperfeição, por uma visão equivocada da vida. Apesar de estudar, estar falando com vocês, eu tenho equívocos, né? Tem muitas coisas ainda que eu tenho que aprender, mas eu me predisponho a aprender. Eu me coloco como, vamos dizer assim, eu me coloco para ser testado das minhas dificuldades, nos meus problemas. Muitas vezes eu acerto, muitas vezes eu erro, mas eu me coloco assim. Então essa questão de afetividade, de relacionamento, esse parentesco corporal e espiritual é muito complexo. Porque muitas vezes eu estou numa família onde eu não me sinto da parte da família.
E realmente, talvez seja a primeira vez que você esteja naquele núcleo familiar e o restante ali já tenha participado de outras vezes, muito mais vezes que você, né? Mas você precisa daquele convívio com aquelas pessoas para você aprender alguma coisa, para você crescer. Então aquele núcleo familiar espiritual, ele caridosamente, amorosamente, ele abre um espaço para que você entre naquela família e aprenda com eles. E aquela vida, né, aquela família que você tinha, que você começa a constituir na espiritualidade, ela começa a se manifestar na vida física. E em outros períodos a gente vai começar a se reencontrar. Todo mundo se reencontra, né? Todo mundo, em alguma forma, de alguma maneira, vai se reencontrar nesse processo de crescimento, de evolução. E ele coloca aqui também, nessa questão do parentesco, que diz o seguinte, né? Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede, mas o espírito procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhes apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Então, o pai e a mãe, né, quando ele se unem, né, e geram um corpo físico, para que aquele corpo físico receba um espírito. E é através dessa ligação pai e mãe que você vai gerar, vai facilitar que aquele espírito que está ali encarnado, ele siga os seus objetivos, o seu planejamento de existência. Então a vida física familiar, ela vai gerar esse tipo de atitude. É claro, né, que a gente vai entender que essa vida familiar que a gente concebeu, de pai, mãe, filho, durante muito tempo, foi se alterando, né? Foi se modificando. Vamos pegar um pouquinho de história, né? Antigamente o homem, as famílias se juntavam e estabeleciam os casamentos, as relações, e isso gerava o dote, o dinheiro. Então, quando você ia casar, você tinha um acordo financeiro ali, né? Não era um acordo amoroso, não era um acordo não, mas era que aquelas famílias se unissem e ali gerassem um tipo de poder econômico, social. Com o tempo, a igreja começou a perceber que existia uma relação financeira ali, que gerava dinheiro. E aí a igreja começa a interferir na relação dos casamentos. Então, durante um bom tempo, a igreja não fazia casamento, a igreja não se importava. Você ia lá, o pai e a mãe, os pais se acertavam, faziam os rituais, as festas e seguia em frente, né? Existia ali aquela união. Com o tempo, a igreja, né, vendo aquilo, ela se vincula por esse princípio, né, lá na igreja primitiva. E com o tempo, porque naquele período, veja, vamos entender bem, não existia ritual, né, vamos dizer assim. O casamento era uma coisa que existia através de uma relação comercial, não é uma vinculação espiritual. Com a entrada da igreja, tanto católica, cristã e outros segmentos, o casamento começa a adquirir o que? Uma visão espiritual, uma ligação religiosa. Aí ele começa a mudar o seu retrato, a sua paisagem. E com a evolução do tempo, hoje, a gente vê que existem famílias das mais diversas, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, existem muitas famílias hoje que é a mãe e os filhos, né? Não existe a figura paterna está em algum outro local, né? Nem sempre perto da família. Existem outras famílias que é o pai, não existe a figura da mãe. Isso existe muito nos Estados Unidos e na Europa. Aqui no Brasil, né, normalmente quem sai de casa é o homem, nos Estados Unidos quem sai é a mulher, né? Lá tem uma inversão, a maioria das vezes quem cuida da família é o pai. A mulher sai, abandona, se separa, e o pai que cuida da família. E existem as famílias, né,
de homens, de parceiros e parceiras, que o Espiritismo também não é contra, porque onde há amor, há carinho e há respeito, Deus está ali, né? Então a gente não critica isso de jeito nenhum. Primeiro que a visão nossa sobre essa questão de sexualidade ela é bem clara, né? A gente entende que o que importa é o amor, é o respeito, é você tratar aquela criança, porque, gente, o que tem de criança abandonada, o que tem de criança sem pai e sem mãe, é muito grande. Mas aquele ser espiritual também, por algum motivo, por alguma situação, no planejamento familiar, espiritual dele, ele tinha que vir sem uma família consanguínea, né? Ele tem um pai e a mãe, mas que o abandonam, né? Por algum motivo que é complicado aqui a gente falar, porque cada caso tem um caso. Mas se há um vínculo de amor entre as pessoas e eles criam, educam e entendem e passam uma formação ética e moral boa para aquele indivíduo que vai participar da sua família, por que não? Então o laço afetivo, né? Boa noite, Sheila, quanto tempo, hein? Está tudo bem com você e a Jaqueline? Então eu preciso entender como é que estabelece essas relações, né? Aqui diz assim, ó, há portanto duas espécies de famílias: há famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras são duradouras, as de laços espirituais. Fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações de alma. Então essa família espiritual que a gente cria, ela é duradoura, ela é eterna. Então muitas vezes, quando alguém dessa família espiritual vem numa situação difícil, nós, né, vamos vir em seu apoio. Como é que a gente vem em apoio àquele membro da família que está encarnado? Através do mentor, através do seu guardião, através da inspiração, através de pessoas, né, que vão adotar aquele ser. Então a vida espiritual, essa família espiritual, ela é eterna e ela cresce. A vida de laços corporais, ela muda conforme o processo de aprendizado e desenvolvimento de cada um, né? Então existem as leis humanas e existem as leis humanas e existem as leis espirituais. E nós aqui, como encarnados, né, vivendo, a gente segue as leis humanas. Mas isso não quer dizer que as leis espirituais são largadas, não, né? A gente tem percebido, por exemplo, nesse período agora de isolamento, a quantidade de mulheres que são agredidas por marido. Você acredita realmente que a gente pode, vamos dizer assim, abençoar uma relação onde uma pessoa mais forte subjuga o outro através de violência? Não, né? Se aquela pessoa tiver a oportunidade de ser socorrida e de estabelecer uma outra relação de vida, né, terá todo o apoio. Então esses laços afetivos. E quem fala, o que é afetividade? Né? É para alguém que eu tenho carinho, eu tenho afeto, né? Eu tenho respeito àquela pessoa. Então por isso são os laços de afetividade. E a gente procura entender como é que funciona isso dentro do processo espiritual. Então eu planejo na espiritualidade vamos dizer assim, o meu mapa de vida, né? O planejamento de vida. Mas quando eu encarno aqui, tem todas as dificuldades da vida física, material. Porque a vida material, ela estabelece pra gente, vamos dizer assim, um monte de ilusões, né? São prazeres ilusórios, são sensações ilusórias, que na verdade são muito perenes, né? Duram muito pouco. Vamos pegar um exemplo. Quando eu gosto de apreciar um bom prato de comida, né? Eu vou lá, sento à mesa e saboreio. Acabou aquilo lá, o prazer foi embora, já acabou, né? Quando eu tenho um desejo e realizo o desejo acabou. Vou precisar de outro desejo, de outro apetite. Então, quando eu baseio as minhas relações nos preceitos materiais de desejo, de vontade, né, da ilusão do sucesso ao olhar do outro, né, eu procuro alguém que seja agradável ao meu olhar e tudo isso, o que vai acontecer? Quando aquele sentimento de novidade passa, quando aquele sentimento de conquista passa, quando aquele sentimento de desejo já passa, o
que acontece? Né? Vem a frustração, eu vou procurar outras coisas. E é por isso que muitas vezes a vida de relações, elas são tão, né, são tão assim efêmeras, principalmente hoje em dia, porque eu me relaciono muito com o meu desejo e eu preciso aprender a entender qual é o meu objetivo, o que esse momento, o que essa relação vai trazer para mim de positivo, de crescimento, de evolução. E eu preciso também saber a hora que eu preciso sair do ninho, que é a hora que eu preciso largar e seguir meu caminho, minha vida em frente, né? Então a vida vai se transformando e ela vai dando sinais de qual o caminho que eu devo seguir. Mas o bom é que a gente possa mudar, ter novas relações, viver novas famílias, mas sempre baseada no afeto, no amor e no respeito. Eu posso acabar qualquer tipo de relação, né, terminar, mas dentro de uma forma amorosa, carinhosa. Olha, acabou, né, chegamos até onde tinha que caminhar, agora você vai seguir o seu caminho, eu vou seguir o meu, e ter uma relação afetiva positiva. Mas quando a gente fica só se baseando na questão do desejo, do prazer, de coisas subjetivas, a chance de que as coisas deem errado é muito grande, né? Então a gente precisa entender como é que isso funciona. Por isso que naquela primeira mensagem que a gente falou sobre as pessoas que são inconstantes, né? Aí aquela questão do divórcio diz assim: é uma lei humana muito contrária à lei natural. Em outra questão ele fala assim: em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acrediteis que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam, né? Ô, minha filha. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente viva com quem nos desagrada, né? E fala assim: Jesus também não concordava objetivamente, não condenava objetivamente o divórcio, mas enfatizava que muitas coisas ocorriam devido à dureza dos nossos corações. Embora não seja contrário à lei de Deus, o divórcio não deve ser estimulado. Ele interrompe o processo de harmonização entre as criaturas, transferindo o compromisso e a solução dos problemas comuns para reencarnações posteriores. Trata-se de uma dolorosa cirurgia psíquica. Mas aí, né, conforme ele coloca, mas eu vou colocar como irmã assim, no livro Memória Reforma Íntima Sem Martírio, coloca naquela história: é preferível que você viva 3, 4 anos com alguém com amor e com carinho e aprenda a respeitar, aprenda a amar aquela pessoa, do que você viver 30 anos com alguma pessoa simplesmente para querer se desvencilhar rápido daquilo. Onde não tem amor, não tem carinho, você não está aprendendo nada com aquilo, tá? Então não importa a duração de tempo, mas a qualidade do tempo vivido com aquela pessoa, com aquela relação. Porque os relacionamentos são tão conturbados. E é falta de amor ou falta de Deus? Dimas, não é nem falta de amor nem falta de Deus, falta de maturidade. Os nossos relacionamentos são conturbados, são complicados por falta de maturidade, né? Por falta da gente sentar, conversar com pessoas adultas, compreender a situação e se acertar. Então, o amor é uma coisa que não é. A gente tem que entender o seguinte: amor é uma construção, né? Não é paixão. Paixão, lembra que eu falei de sentimento e emoção? Paixão é um distúrbio químico, psicológico, que a pessoa tem por uma outra pessoa. Patológico, né? Então, e a paixão tem uma duração de 6 meses no máximo. Depois ela vai embora, né? Então, muitas vezes você fica cego pela outra pessoa. Você, é o amor da minha vida. Não, amor é uma construção. Eu amo uma pessoa quando eu começo a ver os erros, os defeitos, os problemas que ela tem. E mesmo vendo tudo isso, claro e objetivamente, eu percebo que ali existe um campo muito grande de crescimento, de evolução e principalmente de alegria de estar junto. Amor é uma construção, é algo que eu vou construindo durante a minha vida. Eu aprendo a amar. E é isso que a gente precisa entender. Amor é igual a caridade. Eu não nasço caridoso, mas eu me obrigo a me tornar uma pessoa caridosa. A gente não nasce amando, mas eu vou aprender a amar. Eu vou procurar em você coisas que eu não tinha percebido. Em vez de ficar focando nos defeitos,
nas falhas que me incomodam, que são minhas, por isso que me incomodam, por isso a questão da alma gêmea, né? Porque quando eu convivo com uma pessoa igual a mim, eu vejo todos os meus erros nela também, não só as minhas qualidades. E aí fica difícil. Então eu vou procurar, né? Boa noite, Virginia. Então eu vou procurar no outro aquilo que eu não tinha percebido. Eu tiro o foco dos erros, dos defeitos e vou procurar as qualidades. E muitas vezes eu vou encontrar coisas ali, momentos ou condições que vão despertar em mim o amor. Então amor é construção, é um projeto de construção. Então quando eu não dou tempo numa relação de construir o amor, aí é o que acontece. Eu não vou. É por isso que muitas vezes você vai descobrir que você amava uma pessoa. Sabe aquela história? Eu amava e não sabia, né? E você só descobre isso por quê? Depois de um tempo, quando você começa a refletir como era bom aquela pessoa, como era bom aquele convívio, só que você não valorizou, você não deu tempo ao tempo, né? Então a gente fala assim, a gente só descobre o amor depois que perde. Mentira. Você não descobre o amor depois que perde. Você fica frustrado, né? Por não ter percebido o amor perto de você. Então se você tem que esperar perder para descobrir que ama, alguma coisa está errada, né? Então o amor é construção. É uma construção. Seja ela como for, é uma construção. É uma relação entre eu e uma outra pessoa. E nós, através da vontade mútua, a gente vai se estabelecendo essa relação. Uma vez eu vi uma árabe, né, uma mulher de família árabe, falando, questionário, né, porque do casamento de arranjado, que tudo aquilo. Ela falou algo que eu achei interessante. Falou: vocês ocidentais, vocês casam na paixão. Vocês casam, entre aspas, pelo amor. E depois do tempo, o amor e a paixão, esse amor acaba, essa paixão acaba, e vocês vivem sofrendo. Nós aprendemos a construir, né, tanto eu quanto o meu esposo, que ela falou, né, nós não nos amávamos, não nos gostávamos, a gente estava ali por uma questão cultural. Mas com o tempo a gente foi aprendendo a se conhecer, aprendendo a tolerar as falhas um do outro, e fomos aprendendo a compreender um ao outro, até que em determinado momento, um dia a gente se olhou e percebeu o quanto a gente se amava. Então é um processo de construção. Só que a gente quer tudo muito rápido, né? E a gente quer tudo meio fast food, e não dá. Então as relações afetivas são relações com o tempo, né? E muitas vezes essa relação vai começar aqui na Terra, depois vai para a espiritualidade, depois a espiritualidade vem para a Terra e vai e volta até que a gente entenda um do outro e comece a fazer parte da vida espiritual e afetiva um do outro, né? Porque a gente também na espiritualidade desenvolve esse sentimento de carinho, de afeto. Converso sempre isso com os meus dois irmãos. Então é justamente isso. Então e até a relação de irmãos também. Nessa vida eu sou irmão, mas na outra vida eu posso ter sido pai, posso ter sido mãe, né? E eu vou contar uma historinha bem rápida, que já está no nosso horário, do Divaldo Pereira Franco. Ele conta numa das palestras dele que o pai dele e a irmã, uma das irmãs, não conversavam, né? Eles passaram a vida inteira, eles tinham um ódio mortal um do outro, eles não conversavam, era uma relação assim, de sair faíscas. E no final, no último momento da existência dele, eles se conversaram, se perdoaram, porque numa vida anterior eles foram um casal, e esse casal houve muitas situações que geraram um atrito muito grande, e eles vieram nessa vida como pai e filhos para aprender, né, a conviver um com o outro. Então muitas vezes a nossa relação familiar, né, a gente vai reencontrar, né? Isso que a gente tem que entender uma coisa, gente. O espírito, o espírito, ele não tem RG, né? O espírito não tem uma forma humana igual a gente está vendo aqui. Essa forma humana é do corpo do envoltório material que eu estou tendo. Eu, em espírito, não é essa imagem que eu tenho. Não é a imagem que você tem. O espírito é uma outra figura, é uma outra forma. E a gente vai tendo várias e várias oportunidades de aprender para evoluir, né? A vida terrena, a vida material, é um processo de aprendizado, de evolução espiritual. É aqui que eu aprendo a melhorar, a enfrentar as dificuldades e me tornar um ser espiritual melhor,
né? E para isso eu venho, passo por provações, eu passo por dificuldades, passo por um monte de coisa que vai me melhorar espiritualmente, né? Então é isso que vai desenvolver os nossos laços afetivos, emocionais, corporal e espiritual. Então os conflitos de família, os conflitos de... isso é muito bom, porque nos ensina a crescer, nos ensina a nos tornar seres melhores. Quando eu me predisponho a entender que essas dificuldades são lições a serem aprendidas, são atitudes a serem aprendidas, e com elas eu me torno melhor, né? Inclusive as dificuldades que eu tenho com meus filhos, dificuldades que eu tenho com pai, com mãe, com parente, são coisas que eu tenho que aprender. E é isso que me faz me tornar um ser humano melhor. É isso que estabelece as minhas relações afetivas. É entender que o amor é um processo de construção, que eu não posso ficar preso à ilusão, a prazeres efêmeros e ilusões que essa vida me traz. E para isso eu tenho que aprender, eu tenho que me educar, eu tenho que me ensinar, né, a me tornar uma pessoa melhor. E convivendo e nos relacionando, a gente aprende a ser pessoas melhores, né? E dentro do processo de disciplina, né, nós já vamos encerrando. Semana que vem, se tudo der certo, vamos orar, pedir a Deus, porque a suspensão das atividades na Casa Espírita está até o dia 23, né? Vamos esperar que esse processo todo que a gente está vivenciando seja bem amainado e a gente possa aos poucos voltar às nossas atividades profissionais e religiosas, e que a gente possa se encontrar na Casa Espírita, no nosso templo religioso, com as nossas pessoas na semana que vem. Mas mesmo assim, né, as palestras das 21 horas vão continuar acontecendo. Se continuar, prorrogar o prazo de isolamento, vão continuar fazendo. Se encerrar, as palestras das 21 horas vão continuar acontecendo às segundas-feiras, às quartas-feiras, nos dias que forem possíveis, né? O diálogo ajuda bastante, faz com que a gente enxergar, por mais difícil que seja, o convívio. Realmente, Bárbara, Cristiane, desculpa, é bem por aí mesmo. Diana, sempre aprendo muito, né? Então a gente vai continuar com as nossas palestras às 21 horas. E vamos encerrar com uma prece, pedindo aos amigos espirituais que nos abençoe, que nos guie durante essa semana, que essa semana seja uma semana de transformação, que as coisas voltem a se equilibrar e se harmonizar, que as vítimas desse vírus sejam menos, que as outras que salvem, né, se curem, e que a gente possa voltar às atividades e que a gente possa nos encontrar semana que vem, e que todo mundo que esteve aqui hoje tenha uma noite abençoada, digna, cheia do amor de Deus. Muito obrigado pela presença de todo mundo, que Deus vos abençoe e que a gente tenha uma quarta-feira muito, muito bacana, muito legal. E amanhã eu vou voltar novamente às 21 horas, já com um assunto novo, né? Já não voltado para a questão religiosa, né, do espiritismo, mas a gente vai falar sobre um assunto que vai ser bem interessante. Já estou planejando aqui na cabeça, amanhã a gente apresenta para vocês. Diana, Márcia, obrigado. Sheila, Bárbara, todo mundo aí, Sancler, a Cida, a Helenice também, enfim, todo mundo aí, a Dona Antônia, o Rubens, algum parente, a Tia Melina, quem tiver mais aqui que eu não consigo enxergar. A todos vocês uma ótima noite e até mais.